O Flamengo aciona a justiça por rescisão de atacante. O presidente da Federação Equatoriana falou a respeito do caso do Gonzalo Plata. Uma reviravolta grande no Mengão e aquele ditado que faz total sentido nessas horas, né? Rubro-negro não tem um dia de paz. Flamengo goleia o Fortaleza, classifica na Libertadores, o Flamengo ganha do Palmeiras lá na Arena Sandy Júnior. Tudo certinho, Flamengo em primeiro colocado brasileiro, foco no Mundial, e acontecem umas situações dessa, né? Vamos embora para as notícias do Mengão, já se inscreva, acione o sino, deixe seu like, conto com a força da nação rubro-negra para a gente crescer o canal cada vez mais. A gente já começa com esse assunto principal, porque tá dando o que falar dessa situação de rescisão de contrato de Plata e tudo mais, Flamengo na justiça, são os dois temas principais aqui desse vídeo, tá? Você já sabe o que está acontecendo com o Gonzalo Plata e Flamengo Federação Equatoriana. Desta vez quem falou foi o senhor Francisco Egas, tá? Ele resolveu entrar no debate aí dessa situação do atacante Gonzalo Plata. Abre aspas para o presidente da Federação Equatoriana. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial do clube, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS, treinador, não faz muito tempo que visitou o Brasil e ele falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo foi com o conhecimento das pessoas do clube. Ele continuou falando sobre a situação. Entendo que deu uma bugada aqui, mas já vou normalizar. Tá braba essa situação, né? Tá braba essa situação do Gonzalo Plata. Entendo que eles têm o outro lado para tratar com cautela suas competições, Mundial de Clubes. Nesse sentido, para eles, e só para eles, era o melhor que o jogador não viesse. Aí já deu uma alfinetada, né? Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo a data FIFA, nós temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar o seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele. E aí, um trecho, esse pedaço eu achei mais forte do que ele falou, né? Aqui, ó, assegurar o seu estado, o processo de recuperação. Eles não acreditaram na nota do Flamengo, que está em recuperação, ou seja, na resposta que o Flamengo deu, que não poderia levar ele porque está em recuperação. Só que eles podem levar, porque se convocaram, independente se está lesionado ou não, eles podem levar, né, o jogador. E o jogador não vai se opor, até porque é seleção, né, cara? É seleção e a seleção equatoriana é bem firme em relação a essas questões. Sempre tem uma polêmica. O próprio Plata se envolveu com um treinador antigo. Mas o fato é que ele deu uma no Flamengo. Tipo, não confio em vocês. Manda pra cá pra gente ver como é que tá. Enfim, complicada essa situação, né? O Flamengo teve uma derrota. E aí, a situação aqui do Gonzalo Plata é que alguns torcedores pedem rescisão de contrato. Gente, o jogador não tem nada a ver com isso, no sentido de que merece rescisão de contrato. Ele não vai negar ir para a seleção dele. O cara é equatoriano, quer defender a seleção dele, e assim fez. Foi para a seleção. Se vai jogar ou não, espero que não, porque o foco é o Mundial. Aí alguns torcedores pedindo a rescisão de contrato do Gonzalo Plata, não tem nenhum motivo para isso, não tem nem isso no contrato, que ele não pode receber visita em casa, né? Para você entender, obviamente, que isso não tem contrato. Mas não tem respaldo nem para o Flamengo rescindir, tem nem porquê. Chamar atenção, ó, fizeram um negócio em você, procedimento, não faz mais, isso não pode. Chama atenção, puxa a orelha e acabou. Vida que segue. E torcer, a gente torce para que ele não entre em campo, e se entrar em campo, que não aconteça nada com o Gonzalo Plata, né? Porque é um jogador importante no sistema defensivo, no sistema ofensivo do Flamengo, né? Do Felipe Luiz. O Flamengo teve derrota na justiça, mas aguarda processo contra a Federação Peruana. Para você entender, desde 2018 o Flamengo move uma ação judicial contra o atacante Paolo Guerreiro e a Federação Peruana de Futebol. O clube busca a reparação dos valores pagos ao atacante durante a suspensão do doping em 2017, rapaz. Prejuízos por sua ausência. Ele foi banido aí do futebol, né, por um período, e aí teve suspensão, né,
e o Flamengo seguiu ali pagando salário e tal, teve danos, né? O famoso danos morais, para você entender. Mas o caso não avançou como esperado e apenas as partes do atleta foi analisado. O Flamengo aguarda toda a situação para poder resolver essa situação e tem uma reviravolta, ter a grana de volta que investiu no Paulo Guerreiro, já que ele foi suspenso do futebol, né? Na seleção peruana. Ele tomou um chazinho lá, vai saber que chá que é esse, e aí foi suspenso, né? Com um longo período sem jogar, nem atuou mais pro Flamengo depois, acabou seguindo a sua vida ali, o Paulo Guerreiro, né? Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, o Flamengo tem que estar certo, na minha opinião. O Flamengo está certo, na minha opinião, dessa situação. Bom, a situação aqui dos laterais do Flamengo, né? O Flamengo está bem servido de alguns jogadores, algumas posições, inclusive o falso 9 analisa bem pra caramba os jogos do Flamengo, essa é a verdade. Ele que colocou o apelido do Léo Ortiz de camisa 10, como que é? Zagueiro com camisa 10, uma coisa assim, o 10 da zaga do Mengão. E aí tá viralizada essa situação, essa fala do falso 9, né? E o Flamengo tem 3 laterais extraordinários, digamos assim, né? O Alexandro e o Matias Vinha, que dispensa comentários, o Ayrton Lucas, que também não é qualquer um. O falso 9 fez uma análise de posição por posição. Os 2 principais laterais do Flamengo seriam o Alexandro e o Matias Vinha, com o reserva de luxo, que seria o Ayrton Lucas, né? E o Felipe Luiz foi perguntado sobre a questão dos laterais, e ele falou que o Flamengo não consegue treinar com mais 2 jogadores por posição. Como que ele vai dar treino, né? Ele acabou falando, com todos os jogadores à disposição, o Vinha, só que tá voltando de lesão agora, uma lesão grave e tal. A questão do Ayrton Lucas também, que não goza muito da confiança do Felipe Luiz, digamos assim. Obviamente ele não fala isso, e tá certo de não falar isso, mas é notório, até porque questão de escalação e tal, a gente dá para perceber, quem torce para o Flamengo, eu acho que percebe isso. E como é que vai ter os 3 laterais esquerdos e caros, né? Porque os 3 custam caro ao cofre do Flamengo, né? E aí, os 3 podendo atuar, como é que vai atuar os 3? Nem para treinar, um vai ficar sempre de fora. Como é que vai jogar um no time reserva ou no time titular? E o terceiro vai para onde, né? Então, por isso é um pouco complicado. O Flamengo deve negociar algum dos laterais e provavelmente vai ser o Ayrton Lucas. Se é a melhor opção de negociar o Ayrton Lucas ou não, eu não sei. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo acho que não, até porque o Alexandro já tem 33 para 34 anos. Como é que vai ficar daqui a pouco o Alexandro? Tem uns 2 anos ele deve estar parando de jogar, talvez se aposentando até mesmo no Flamengo. Ele não tem contrato muito longo, se eu não me engano, até o final do ano que vem, o Alexandro. Então tem que ver essa situação também, né? Porque o Alexandro não vai ficar muito tempo assim no Flamengo, mais 2, 3 anos, acredito que estourando aí, o Alexandro jogando em alto nível, né? Tem que ver quem é que vai atuar com o Flamengo. Mas enfim, isso aí é uma coisa mais para o futuro. Você negociaria o Ayrton Lucas? Isso é fato que deve acontecer, se não agora, no final da temporada. Acredito que vai ser no final da temporada, até porque o Matias Vinha tá voltando agora, até voltar a 100%, recuperar, ganhar confiança, né? Voltou aí, fez sua reestreia contra o Fortaleza, né? O Flamengo pretende ter aí de 15 a 17 titulares no elenco e busca mais contratações além do Jorginho. Pro Mundial de Clubes, provavelmente deve ser o Jorginho mais um, talvez, estourando mais um. Inclusive o Jorginho que fez ganhou a torcida do Flamengo com a situação que ele teria uma grana a receber se ele ficasse o restante do contrato, que é até o final desse mês, né, final de junho, lá no Arsenal. Como ele rescindiu o contrato antes, não recebe 800 mil euros, ou seja, 5 milhões de reais ele teria a receber do Arsenal, né? E aí a torcida gostou demais dessa situação, porque ele rescinde meu contrato, eu deixo essa grana aí, não vou receber. O Flamengo não ia pagar mesmo 5 milhões para um jogador chegar agora só por Super Mundial, o Flamengo não iria pagar de fato, e realmente não teria que pagar, né? E aí o Flamengo deve ir para o mercado para ter 17 titulares na equipe, né? Tipo, sai Bruno Henrique e entra Pedro.
sai o Arrascaeta, entra, sei lá, o Jorginho, né? Tem o De La Cruz, tem o Pulgar, né? Então, assim, o Flamengo busca aí mais reforços para ter esses 15 a 17 titulares no Mengão. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.